Alô, alô, muito boa tarde. Nosso Globo Esporte já está no ar. Vem que tem muita coisa para te contar ainda daqui a pouquinho. Todas as notícias de Cruzeiro e Atlético com o Galo tentando fechar com o novo técnico lá na Argentina. Vamos falar do Atlético agora, porque o Galo segue em busca do substituto pro Filipão. Assunto para Guilherme Frossá, que está na cidade do Galo. Frossá, conta uma coisa pra gente aqui. O acerto com o argentino Gabriel Milito, tá próximo ou não tá? Muito boa tarde, bichão. Tudo bem, Marcelo? Boa tarde para você, para quem nos assiste em casa. Olha só, eu tô aqui na porta da cidade do Galo, onde o Atlético tá treinando para as finais do Mineiro, e quem não está aqui é o Vitor Baggio. O Vitor, ex-goleiro do Galo, hoje diretor de futebol do clube, não tá aqui porque tá na Argentina. O Vitor viajou para negociar diretamente com o Gabriel Milito, treinador de 43 anos. A gente sabe que o Gabriel Milito não gosta de pegar trabalhos no meio da temporada. O Vitor vai precisar convencê-lo. Um grande teste também para o Vitor, que assumiu recentemente como diretor de futebol. Pelo que eu apurei, as conversas ainda não estão avançadas. Eu conversei agora há pouco com uma importante fonte que me disse que tem muita coisa para ser conversada. Essa conversa deve durar aí alguns dias. O Atlético, fato é que está mudando de treinador às vésperas do Campeonato Mineiro, né? No outro sábado, dia 30, a gente já tem o primeiro jogo dessa grande decisão e muita gente estranhou esse momento da mudança. O Filipão demitido, a final chegando. A gente preparou uma reportagem para mostrar que trocas inusitadas de técnico não são tão raras assim no Brasil. Olha só. Estamos há 2 dias sem troca de técnico no futebol brasileiro. Entra ano, sai ano e o futebol brasileiro mantém o seu padrão de muitas trocas de treinador. Só nesta temporada, 4 times da Série A já demitiram seus técnicos. Filipão no Galo foi o último. E se você achou estranho o momento da mudança, espera aí que eu vou te mostrar que o futebol brasileiro já produziu trocas bem mais inusitadas. O Brasileirão de 2019 estabeleceu um recorde. Em 24 horas, a 21ª rodada do campeonato causou 4 trocas de técnico. Cuca saiu do São Paulo, Rogério Ceni do Cruzeiro, Zé Ricardo do Fortaleza e Oswaldo de Oliveira do Fluminense. Haja dança das cadeiras. Não vou ensinar a quem está acima de mim a trabalhar. Tem umas mudanças em cima da hora que dão certo. Em 2010, o Inter estava na semifinal da Libertadores quando trocou o uruguaio Jorge Fossati por Celso Ruth. Resultado: o Internacional é o rei da América! Até na maior competição do planeta isso acontece. Em 2018, 2 dias antes da estreia na Copa do Mundo da Rússia, a Espanha demitiu Julen Lopetegui ao saber que ele tinha um acordo para assumir o Real Madrid depois da Copa. Fernando Hierro assumiu e a seleção espanhola não brilhou. Foi eliminada para o time da casa nas 8avas de final. A Rússia está classificada, mas o campeão do mundo vai embora! Voltando ao Filipão, o que chama atenção é a troca logo antes de uma final, mas isso também não é novidade no Brasil. Separamos 3 casos de mudanças exatamente assim. 2006, Copa do Brasil. Na semifinal, o Flamengo, comandado por Valdemar Lemos, eliminou o Ipatinga de Ney Franco e se classificou para a final contra o Vasco. E quem foi o treinador na final? Ney Franco. O técnico mineiro foi eliminado pelo Flamengo e depois campeão pelo Flamengo. Esse é o futebol brasileiro. Flamengo campeão da Copa do Brasil! Em 2000, outra troca pré-final que deu certo. Mas aqui a curiosidade está no motivo. Oswaldo de Oliveira treinava o Vasco, que se preparava para a final da Mercosul. Teve um desentendimento com o Eurico Miranda, poderoso dirigente que demitiu o técnico 3 dias antes do jogo. Eu dei uma ordem e ele entendeu de não cumprir essa ordem. Eu não concordei e fui demitido. Joel Santana assumiu e foi campeão, em uma das viradas mais impressionantes da história do futebol brasileiro. 4 para o Vasco, 3 para o Palmeiras. Uma virada histórica do Vasco. Pra gente fechar, o mesmo Atlético que agora troca de treinador logo antes de decidir o estadual, já demitiu o técnico entre 2 jogos de uma final de Copa do Brasil. Em 2016, Marcelo Oliveira comandou o Galo no primeiro jogo da decisão do torneio contra o Grêmio. Derrota por 3-1 no Mineirão. Caiu logo depois. Me surpreendi
com o final dessa reunião, com a saída do clube. O último ato que eu tinha antes da final para falar, vamos ganhar esse título. Na volta, em Porto Alegre, Diogo Giacomini, o interino, comandou o Atlético no empate por 1-1, mas que não reverteu a vantagem gremista. É o gol do título! É o gol do pentacampeonato da Copa do Brasil! Não tem regra. Trocar em cima da hora já deu certo e já deu errado. Se vai funcionar para o Galo, vamos ter que esperar mais uns dias para descobrir. Quem é que chega pro lugar do Filipão, hein? E já temos as datas das finais do Campeonato Mineiro. Saiu ontem do comunicado da Federação Mineira de Futebol. O jogo da ida vai ser no dia 30 de março, sábado, 4h30 da tarde, na Arena MRV. E o jogo da volta, dia 7 de abril, um domingo, 3h30 da tarde, no Mineirão. Tudo com transmissão da Globo. Bom dia! Fala, CJ, muito bom dia pra você, bom dia pra quem tá com a gente aqui no 98 Esportes. Hora da gente falar do Galo, que tem aí uns bastidores agitados nos últimos dias, né? A busca pelo treinador, busca por reforços e o reforço, pelo menos, já está praticamente garantido, né? O meia atacante Robert Santos, 20 anos, vem do Atlético por empréstimo de uma temporada e o Atlético podendo adquirir o passe por 10 milhões de reais ao final deste empréstimo. O Robert, inclusive, esteve ontem já no CT de Vespasiano, passou pelos exames médicos, as avaliações físicas e deve se integrar ao grupo já na próxima semana, já na segunda-feira, em breve sendo oficialmente anunciado pelo clube. Quem também pode ser anunciado brevemente é o novo treinador. O Galo nessa busca por uma agilidade nesta contratação. O plano A mesmo, o Gabriel Milito, é um treinador que tem interesse em vir para o futebol brasileiro, tanto que recusou a Universidade Católica do Chile, que mandou o diretor de futebol lá em Buenos Aires para contratar. E aí o diretor de futebol do Atlético viajou ontem. Esteve viajando nessa última quinta-feira o São Vitor. O Milito já conversou com o Vitor, já tinha conversado com o Vitor pela internet, já tinha conversado também com o Rafael Menin pela internet. E aí o Atlético, em vias de fechamento com os representantes do treinador, Gabriel Milito pode chegar aí nas próximas horas a Belo Horizonte para ser o novo treinador atleticano. O Galo, obviamente, conversando com outras opções, teve o Arthur Jorge, que o Rafa até trouxe ontem como opção aqui ao Atlético, do treinador do Braga de Portugal, Carlos Carvalhal, que está sem time, mas o nome mesmo prioritário para que chegue e já assuma o time é o de Gabriel Milito. E a partir daí, vamos ver como o Milito vai querer desenhar esse time do Atlético, né? Até porque o Milito tem um pensamento de futebol muito diferente do técnico Luiz Felipe Scolari e com isso a gente espera um Atlético bem diferente, pelo menos é isso que o torcedor espera, porque o time do Filipão de fato não estava agradando, por mais que eu fosse e seja a favor de um projeto a longo prazo, em termos de time, de jogo, não estava agradando e os resultados também não estavam sendo lá os melhores, né? Apesar até das conquistas desportivas terem sido alcançadas, o que foi proposto o Filipão, chegar à final do Mineiro e ganhar o Mineiro. Bom, ganhar ele não teve tempo, mas bater na Libertadores ele conseguiu direto para a fase de grupos. Bom, final de semana de treino na Cidade do Galo, dominguinho de folga, segunda-feira os jogadores voltam e aí no outro sábado tem o clássico contra o Cruzeiro. A gente fica na expectativa de agora, com os horários, datas e horários confirmados pela Federação Mineira de Futebol, o Atlético divulgue logo também a questão da venda de ingressos. Vai lotar certamente a Arena MRV, promessa de grande público, é a primeira grande decisão que acontece no Estádio do Galo, na nossa Arena MRV, viu? CJ, um abraço para todo mundo. Na segundinha eu tô de volta com mais Galo e quem sabe já com um novo treinador atleticano. Quem quiser conferir, caso aconteça no final de semana, claro, entra lá, @Galo na Rede 98, que as informações estarão sempre quentinhas para você no nosso Instagram, @Galo na Rede 98. Fui! Nicola, bora falar do mundo da bola com as novidades, com as notícias. Rimou. Nicola com o mundo da bola? Rimou. Ficou bom. Então vai lá, fala aí, Deixa poeta. pro... Bom dia. Ficou bom. Bom dia, CJ Grise, Rafa, Tonton, Cabide, grande audiência do 98 Esportes. Quero falar agora sobre uma situação inusitada.
Atlético e Corinthians têm versões completamente diferentes em relação a Antônio Oliveira. Nessa quinta-feira surgiu em São Paulo a notícia de que o Antônio Oliveira recebeu uma proposta gigante para trocar o Corinthians pelo Atlético. Essa oferta teria ou faria do treinador corintiano dono de um salário bem maior do que o atual. Ele ganha na casa dos R$500 mil por mês no Corinthians e passaria a ganhar perto de R$900 mil se mudasse para o Galo. A informação foi confirmada por um dirigente do Corinthians a mim, ou seja, o Corinthians deixou vazar essa história. Mas fui checar com o outro lado, conversei com um dirigente importante do Atlético para saber se o Galo de fato tem interesse na contratação do treinador. E o que eu ouvi foi de que isso trata-se de um fake news. O Galo assegura que tem a intenção única e exclusiva de fechar com Gabriel Milito. Essa proposta já foi apresentada, a resposta sinalizou de maneira positiva e tudo se encaminha para que ao longo dessa sexta-feira o Milito possa ser anunciado como novo comandante atleticano, contrato de 2 temporadas, treinador de excelente trabalho à frente do Argentino Júnior. Bora fechar o vídeo. Vamos lá com o primeiro tempo do Galo aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia, Cláudio Rezende e Henrique André. E a busca do Atlético por um novo treinador. Pode ter um final feliz em breve, Cláudio Rezende. Um abraço, boa tarde. Um abraço, boa tarde a você, Cirilo. Boa tarde a todos que nos acompanham no Rádio Esportes. Sextou, né, na Itatiaia. E o torcedor do Galo, a única pergunta é essa, né? Vai fechar com o treinador? Qual vai ser o treinador do Atlético? Vai chegar a tempo do clássico da final do Campeonato Mineiro? E a Itatiaia já vinha trazendo, né, desde a saída do Felipão, que o plano A da diretoria é mesmo o argentino Gabriel Milito. Gabriel Milito, que está na Argentina, sem clube, recusou algumas propostas e o Atlético está com conversas já encaminhadas, né? Já está avançando com relação ao Gabriel Milito. Inclusive, o Vitor, diretor de futebol do Atlético, desde ontem à noite na Argentina, tentando convencer o Milito do projeto esportivo do Atlético, tentando ali mesmo, né, no cara a cara, né, na conversa pessoal, porque isso é muito particular dos argentinos, né, tem que conversar mesmo, particular, sem essa história de ficar no telefone só, né, pessoalmente as coisas resolvem de uma forma melhor. E o Henrique André, desde ontem a Itatiaia já trazia, né, proposta em mãos, que o nome do Milito era realmente o nome que agradava a diretoria e que o Galo tinha feito proposta. O Thiago Reis já falava ontem à noite, né, que as coisas estavam caminhando bem, né, Henrique? É isso aí, Cláudio. Boa tarde para quem está acompanhando o nosso Rádio Esportes. Você falou muito bem, né? Desde a demissão do Felipão, a gente vem batendo nessa tecla que o nome do Atlético era o Milito, já que o Vojvoda é um sonho de consumo, mas que não vai sair do Fortaleza. Então, o plano A passa a ser o Milito. As conversas avançaram, inclusive, anteontem, se não me engano, eu conversei com o Vicente Muglia, que é um jornalista argentino e também ele escreveu a biografia do Milito. Então a gente vê muita gente falando aí que o dinheiro não é problema para o Milito, mas isso a gente trouxe na Itatiaia com a palavra de quem conhece muito bem, que ele quer esse projeto esportivo. E com certeza o Milito ligou pro Cudê, ligou pro Sampaoli, ligou pro Turco, para saber por quê, né, os projetos não deram certo no Atlético. Então a importância do Vitor na Argentina nesse momento é mostrar pro Milito, né, que de fato o Atlético tem um planejamento e tem um projeto para ele, né? O Milito viu com bons olhos, aceitou conversar com o Atlético e uma informação que nós recebemos há pouco, né, muito pouco tempo, é que de fato tá avançado. O Milito tem tudo para ser o técnico do Atlético. O Atlético, né, Cláudio, por sua vez, mantém aquela postura da cautela, né, porque a gente sabe que no futebol, enquanto o Milito não assinar, as coisas podem mudar, ele pode pedir uma coisa a mais no último minuto, mas pelo andar da carruagem, pelas conversas, pela presença do Vitor na Argentina, pelo que a gente vem apurando, o Milito está bem perto mesmo de ser anunciado como técnico do Atlético. O clube ainda diz, né, Cláudio, que isso pode arrastar por alguns dias, mas a gente também tem outras informações de outros lados que falam o contrário, que as coisas estão avançadas e que a qualquer momento a gente pode ter um desfecho nessa história. Exatamente. O clube tem essa postura, né, de que as coisas precisam, agora com o Vitor lá, né, serem acertadas. Talvez quando surgem informações, está muito perto, as coisas podem depois dificultar um pouco mais. A gente sabe que isso acontece em contratações de atletas, por exemplo, né? Quando sai na imprensa, tá muito perto, às vezes dá aquela travada final. O fato é que o Atlético, o Henrique, amigos, o Atlético hoje em dia, com nenhum treinador,
ele vai aceitar, por exemplo, uma comissão técnica gigantesca vindo, né? Porque o Galo tem uma comissão técnica permanente. Então, essa é uma situação que o Vitor está alinhando com o Gabriel Milito. Possivelmente vai trazer 1, 2 auxiliares. Isso, no máximo, o Atlético não deve abrir mão de muita gente, porque já tem o preparador físico aqui, o preparador de goleiros também. E, às vezes, tem alguns treinadores que gostam de ter a comissão dele. E isso, logicamente, dificulta. O que parece não ser o caso do Gabriel Milito. Ele não deve vir com muita gente. Então, por isso, com esse cenário todo, Cirilo, o Atlético, questão financeira não seria problema, né? O que o Galo conversou com o Milito, né, é algo que é muito atrativo para o treinador, que quer também ter, né, uma experiência no futebol brasileiro. Para ele seria um grande passo na carreira. E vir para o Atlético, um time que está aí para disputar Libertadores, Campeonato Brasileiro. Ano passado disputou o título até o final, comprou um elenco muito próximo daquele, né, com a chegada do Scarpa. Então, tem tudo pro Galo para convencer o Milito aí. Vamos ver como vai ser essa conversa nessas próximas horas aí entre ele e o Vitor, né? Ô Simões, importante que essa definição aconteça de fato nas próximas horas, no próximo dia que seja, para que o Milito tenha de fato um tempo hábil para trabalhar, para adequar essa equipe para a decisão do estadual, mas não só, né? Vem aí a Copa Libertadores já batendo a porta, Simões. Agora, ô Cirilo, eu fico pensando assim, né, no futebol, né? O Gabriel Milito, até o ano passado, ele comandava o Argentinos Júnior, né? É um time que tem uma Copa Libertadores no currículo, 85, se não me engano, mas acho que foi mais um aborto do que uma conquista, e numa época diferente também, né? Que eram menos clubes e tudo. Aí, de repente, o Atlético de Hulk, Paulinho, Scarpa, Zaratio, Arana, Everson, quer contratar. Pô, se o cara não vem, é a minha maneira de pensar, tá? De ascensão profissional, ele já dirigiu Estudiantes da Argentina, praticamente Estudiantes e Argentinos Júnior. É uma pipocada gigantesca, né? É uma pipocada gigantesca. Por quê? É o cara subindo de patamar. Tá? A história passada de conquistas do Boca, do River, do Sul-Americana, é maior que a do Atlético, sim. Mas no cenário atual, no presente, no momento, né, o Atlético rivaliza com eles para a condição dos principais clubes da América do Sul. Então, é uma situação, é o famoso cavalo arriado passando por Gabriel Milito, que precisa dar seguimento à carreira dele e precisa ser um segmento com um aumento de nível, de elenco, de clube e de dificuldade. Porque não adianta também o treinador ficar comandando time médio, pequeno, fazendo bom trabalho, sem ter essa mudança de patamar. Ambição, né? Exatamente. E agora é a grande chance que ele tem de mudar de patamar como treinador. E o Cláudio falava aí sobre a questão do atleta e a comissão técnica permanente. Simões vai se lembrar. Lembra, Simões, quando contratava um treinador, vinha o técnico, 2 auxiliares, preparador de goleiros, preparador físico. O São Paulo trouxe um cara até para carregar a mala. Tinha treinador que trazia até o sorveteiro oficial. Analista de desempenho. Eu sei que a comissão chegava a uns 8 nomes. Era um negócio absurdo. São Paulo era um 9, né? Era isso, por aí, 8, 9. Não tinha um que carregava a mala, não? Ele tinha praticamente um assessor dele, né? Que era o Gabriel Andreatta, brasileiro. Exatamente. Era o assessor do Sampaoli. Era como gerente de futebol, mas ele era do Sampaoli, não era do clube. Tanto que quando o São Paulo saiu também. E até agora com a SAF, né? Eu acho que o Atlético trabalha melhor isso, porque tem um número definido de funcionários, a folha que tem para gastar. Então, é essa relação. Ô Cirilo, até pra gente ser justo aqui, né? A gente trabalha muito sério e tem outras pessoas trabalhando sério também. Essa informação do Vitor na Argentina, ela surgiu hoje com a nossa Laura Rezende no GE e a gente foi atrás, a gente ficou sabendo que o Vitor tá lá desde ontem, né, Cláudio? Isso, nós confirmamos a informação. Pois é, o Vitor foi lá trabalhar esta questão com o Gabriel Milito, a gente já falou sobre isso, da importância dele lá, e para repetir, a informação que a gente recebeu há pouco, é que de fato, muito pouco assim, né, pro Atlético, de fato, bater o martelo e ter o Milito como treinador. Eu vou fazer um convite, Cirilo, para quem tá acompanhando também o nosso site, itatiaesporte.com.br. Hoje eu fiz uma matéria lá que o Atlético está repetindo um ciclo, né? De postura de contratação de treinadores. Ele vem desde a época do Sampaoli, que aposta, primeiro, num nome gringo,
que tá tendo sucesso lá fora, que é promissor, e depois vai na carta certa, né? Que foi o Cuca e depois o Filipão, que era um campeão aqui dentro. Com o Cuca deu certo, na segunda passagem não, e com o Filipão não deu certo, e agora mais uma vez o Atlético buscando um treinador fora do país, que é um treinador promissor. Mas sabe o que isso reflete? A falta de mão de obra especializada no Brasil, de treinador. A falta de treinador, você vê que a nossa evolução de nomes é muito pequena. Simões me mandou uma matéria essa semana, os treinadores brasileiros estão fazendo um caminho que não era muito comum nos últimos tempos aí. Tem muita gente indo para mercado sul-americano, mercado asiático, mercado árabe, comandantes aqui que talvez não tenham encontrado tanto espaço assim nos principais clubes daqui, então indo para esse caminho. O Thiago Nunes hoje foi anunciado Católica. na Universidade Católica. E sabe quem estava negociando com a Católica? Veio do Cristal, quem tá no Cristal, o Enderson. Isso. Foi pra Católica, olha como é. E não era como isso. Os treinadores brasileiros no mercado sul-americano. E eles estão começando aí. E um detalhe, sabe quem estava negociando com a Universidade Católica? O Milito. O Milito. Sim. E ele foi, então, teoricamente, pro lugar do Milito. O Milito, eu até falei isso aqui já na Itatiaia, e algumas pessoas falam assim, mas o Romano tá comparando. Eu não estou comparando. A informação que eu tive é que a metodologia de trabalho dele, o entendimento de futebol dele, o conhecimento, é muito parecido com o Marcelo Galhardo. Ah, ele é o novo Galhardo? Não. Eu estou dizendo que o conhecimento dele de futebol é muito parecido com o Galhardo. E a forma de montar as equipes também. Uma equipe que é muito dinâmica e que se adapta ao adversário. Vamos agora, para isso, precisa de tempo. E tempo ele só vai ter o quê? Menos de 2 semanas para preparar o time para a decisão. Mas aí fica a cargo também do Lucas Gonçalves, ele fez esse papel, acho que quando o Filipão chegou, né? Então conhece mais o clube. Agora, se demorar um pouco, né, Cirilo? Eu estava falando na redação. Se, por exemplo, fecha nesse fim de semana, o Milito chega segunda-feira. Ele teria aí uma semana, né? O jogo é sábado, teria alguns dias de treinamento até uma final. Depois, meu amigo, já vai pra Venezuela, volta a ter um jogo da final. Não tem tempo pra treinar, né? Não tem tempo pra treinar. Vai, segunda rodada da Libertadores, começa o Campeonato Brasileiro, aí esquece. E Copa do Brasil. Aí esquece, aí não vai ter tempo mais. Por isso que eu dizia ao Simões aqui da necessidade de fechar rapidamente, né? De tentar já esse nome, porque a janela justamente que o Atlético usou pra trocar o comando técnico, creio que tenha sido pra esse lado, com essa intenção de dar dias de trabalho aí ao novo treinador, porque depois não vai ter tempo, a verdade é essa. Siga, Cláudio. E aí, vamos ver como que vai, nesse sentido, o Atlético administrar. Vai depender muito, creio eu, do fechamento dessa história, né? Se o Vitor vai, e hoje mesmo o Atlético anuncia, né? Chega num acordo lá com o Milito, já começam a confeccionar o contrato e assina contrato agora no fim de semana. Segunda-feira, aniversário do Galo, né? Pode ser até que chegue aí como presente de aniversário. Não faço não, Cláudio. Isso aí dá um azar, né, Simões? Mexer com isso não, né? Presente de aniversário, presente de aniversário. Não dá, mas né? aí não dá, é uma né? coincidência, né? Que tá perto do aniversário do Atlético. Mas de qualquer forma, enquanto isso, o Lucas Gonçalves está comandando treinamentos. Hoje tem uma atividade à tarde. O Lucas Gonçalves com o Éder Aleixo, o Hever, né? O Cristiano Nunes, que é o preparador físico. Eles já vão tocando aí essa ideia para a final do Campeonato Mineiro. Até porque, por mais que chegue o treinador, se der tudo certo com o Milito, e para esse primeiro jogo, vai ter que pegar muitas informações aqui do pessoal que já está trabalhando com o elenco. Não só o Lucas Gonçalves, o Éder, o Hever, mas também destacar também, né? O Atlético tem os analistas de desempenho, tem o Nicolini, que acompanha de perto os jogos do Atlético, e nesse primeiro contato serão muito importantes para mostrar, Cirilo, e outra coisa, né, muito difícil também, né, mostrar pro Milito como é que o time vai jogar, qual que é a base que o time tem que jogar, onde que o Paulinho tem que jogar, mais perto do Hulk, onde o Scarpa tem que jogar, sem invenção, nesse primeiro momento, até ele conhecer. Foi o que o Turco fez, né, Cláudio? Chegou, sim, manteve ali a linha do Cuca e aos poucos foi implementando o seu estilo de jogo. Então, chegar sem inventar, eu acho que dá tempo sim do Milito. E olha só que curiosidade, hein? Pega o laptop e vai redigindo aí pra poder botar no itatiaia.com.br essa matéria completa. Olha, chefinho. A última vez que Atlético e Cruzeiro decidiram o Campeonato Mineiro em jogos de ida e volta, e foi 2019, porque 22 foi jogo único, Foi jogo único. Foi 2019, o Atlético demitiu o Leverkusen antes da final, perdeu de 4-1, acho que do Cerro Porteño. Foi, exatamente. Lá em Assunção, Rodrigo Santana assumiu de início interinamente e acabou ficando.
perdeu o jogo de ida por 2-1 no Mineirão, empatou por 1-1 no Independência. Ficou até o final do Brasileiro. E aí, pouquinho antes, né? Levir e Filipão, que são dois treinadores que têm a história cruzada, porque o Filipão ganhou a Libertadores, a Copa do Brasil de 91 com o Criciúma, e o Levir dirigiu o Criciúma na Libertadores de 92, eles são amigos há muito tempo, né? E aí agora o Atlético volta numa final contra o Cruzeiro a ter um treinador interino, porque o primeiro jogo deve ser o Lucas, né? Vamos ver. Vamos ver, Simões. Daqui a pouquinho tem mais informações do Atlético, hein?